dia, boa tarde, boa noite. Com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez, iniciando um podcast do Trecho. Hoje estamos recebendo o nosso amigo Julian Barbosa, engenheiro de planejamento. Na verdade, engenheiro de produção. Mas aí eu vou deixar você ficar à vontade e falar aí um pouco da sua história. Nosso amigo Gilson aqui. E aí, pessoal, beleza? Novamente aqui com mais um grande profissional aqui do Trecho. É uma satisfação ter aqui nosso amigo Julian. Sempre bom trazer os amigos para conhecer um pouco mais aí dos profissionais que faz aqui o nosso do Trecho. E então tá aqui passando pelos perrengues que a gente passa todo dia, algumas raivas, alguns cronogramas João Bobo, né? Ele não deixa passar, né? Mas fala. Não é uma polêmica. Jovem, primeiro eu queria dizer que a satisfação é toda minha, tá? De estar aqui com vocês, agradecer pelo convite. Estar diante de dois profissionais que eu tive a oportunidade e a honra de conhecer nesse ano de 2023, tá? Dois profissionais que são aí, que se posicionam bem tecnicamente, que dois líderes que sabem aí gerenciar os seus times em busca dos resultados. Então, porra, a galera vai pensar que a gente só chama não, a galera pra poder fazer. Não, foi emocional. Vou chorar. Dizer que o prazer é todo meu. Eu não vou tremer na base aqui para contar as histórias, porque eu tô diante de dois profissionais com bastante história para contar e eu vou contar a minha também hoje, né? Não, mas você tem um bocado de perrengue bom, viu? E desejar sucesso, né? Vida longa aí pro do Trecho. Espero um dia mais na frente dizer, lá no 100º episódio do Trecho, dizer, olha, tive a honra de participar lá no início do Trecho e tive essa honra, tá? Vai contribuir bastante, viu? Porque o cabo aí tem vários seguidores, já passou por empresa multinacional e tal. Agora a gente vai estourar, viu, José? Eu acredito que sim. Então é isso, Mitoso. Comecei desde cedo, né? Eu sempre tive o desejo de ser engenheiro, né? Desde a época de escola, com mais afinidade para a área de exatas. Tem alguém da família engenheiro? Não tive. Os meus pais, na verdade, meu pai ele só fez até o ensino médio, né? A minha mãe ainda terminou o ensino superior, minha mãe é professora, se formou em letras português, mas na família eu não tive, eu tive de um primo, né? Um primo engenheiro, ele me contou algumas histórias, eu trabalho com isso, trabalho com energia e tal. Aí tu escolheu sofrer. Escolhi sofrer. Era melhor ter sido médico. Muito pelo desafio de fazer a coisa acontecer, de transformar, de gerar riqueza, de gerar emprego, de transformar a realidade de uma região e até de um país, né? Eu fui bem que nessa pegada, abraçando esse desafio e é aqui que eu quero seguir, é esse desafio que eu vou me propor. Tá. Eu não sei como é que é o índice e tal de desenvolvimento de um país, mas a quantidade de engenheiros e a quantidade de empregados engenheiros é um dos índices que mede o desenvolvimento de um país, cara. Tem uns dados aí, eu não sei como é que é o cálculo, mas eu sei que tem um cálculo de índice disso. Eu fico abismado que a gente fica pesquisando aquelas profissões do futuro, né? Aí diz que vai acabar os engenheiros. Como é que se acaba, hein, macho? Vai surgir outros. Diz que agora é só tecnologia da informação, ciência de dados. Os engenheiros vão se acabar. Inteligência artificial. Eu tomara que se acabe e eu fique. Aí é uma estratégia boa para ganhar dinheiro. Mas se acaba não, rapaz. Eu vou lhe dizer. O engenheiro eletricista, produção, civil, seja o que for, ele é uma profissão que o profissional é muito adaptável no ambiente. Você consegue se meter em várias coisas, apesar da sua especialidade. Quando você vê um engenheiro civil eletricista, um engenheiro eletricista civil, um engenheiro de produção civil elétrico, planejamento. Então, assim, a profissão é muito foda da gente, cara. Sofredora. É a essência do engenheiro, né? O engenheiro que se preza, ele tem que chegar com um desconhecido ali
e pegar um manual, pegar alguns dados do que é novo para ele. Eu vou estudar hoje hidrogênio verde, que é o que que vai surgir no mercado aqui. Ele, algumas semanas, alguns dias ou algumas semanas de estudo, acho que ele tem que dominar aquilo e já tocar para frente, porque a formação dele condicionou ele para aquilo. Isso aí. Né? Do nome já diz, né? Engenhosidade, né? Isso. Não é gambiarra não, viu? Mas a gente ajeita também. Não se acaba não, então. Surge outras novas, né? Acho que não tem como acabar não. No começo só tinha duas engenharias, a engenharia militar e a engenharia civil. Isso. Aí saiu... Hoje tem engenharia de todo tipo. Então, na época que eu fiz engenharia, eu acho que tinha 4 ou 5 engenharias. Hoje, eu não sei mais nem quantas tem, entendeu? Então, vai se transformar. É aquela história, né? A gente se transforma. A necessidade do ser humano, ela vai se transformando. O ruim é que está indo para uma vertente, na minha percepção, tá? A questão dos engenheiros é que a gente está indo para cada vez mais um nicho especialista de engenheiro, que a gente pode perder a essência, eu espero que não, do engenheiro generalista, entendeu? Eu acredito que não. Eu espero que não, é a minha esperança. São tantas hoje. Eu cheguei a fazer engenharia de telecomunicações. Eu tô ligado. Eu não vou... Não vai dizer onde não é na Unifor não. Não, eu ia dizer que ainda bem que eu gosto do que eu faço, né? Mas todas têm a sua importância, mas como o Justo disse, está se especializando muito numa área, engenheiro de óleo e gás, engenheiro de siderúrgico, cada uma área, porque a gente estuda resistência dos materiais, termodinâmica, mecânica dos fluidos, então é uma área bem, acho que tanto na hidráulica quanto na elétrica, então é bem abrangente. Meu avô foi engenheiro civil, ele se formou na primeira turma de engenharia do Ceará, da UFC, em 1961. Legal. Ele Foi disse mesmo, que cara? foi. Massa, viu? Quando ele se formou, ele disse que na grade curricular tinha até astronomia, porque era muito abrangente, entendeu? É porque era meio que pegava tudo, né, do negócio lá, juntava, só tinha 2, 3 engenharias, sei lá, na época do teu avô, não sei se... Era por aí. Mas é interessante, eu sou muito feliz pelo trabalho que eu tenho hoje, pela profissão que eu escolhi, né? Alguns amigos, alguns colegas de faculdade se queixam, mas eu não tenho nada a reclamar. Eu acho que o propósito que eu me propus, eu estou cumprindo, né? Eu já participei aí de alguns empreendimentos, antes até do gerenciamento de projetos, especificamente de energia renovável, eu tive a oportunidade de participar de outras áreas também, né? E a gente está vivendo está em transformação, né? A gente está vivendo, as relações de trabalho estão se transformando, a gente está vivendo a transição energética, né? E as relações dos trabalhos. Antigamente se falava em profissional da geração X, eu já me enquadro mais nos profissionais de geração Y. Agora já estão surgindo os profissionais da geração Z, que são os profissionais que já estão começando, já nasceram, já estão imersos na tecnologia, né? Então já a própria tu é da forma Y, mas tu é da... eu não vou dizer da Z não, porque eu vou chamar... Aí ele é da Y. Tu é da X, mas tá querendo ser novinho, ó. A gente é da KY, ó, o tamanho do fundo, Ai. Mas isso é uma figura. Mas foi isso. Mas aí conta aí um pouco aí, tu se formou aonde, tu é natural de onde, começou a trabalhar quando, e como é que estagiar, conta aí um pouco aí do começo. Vamos lá, eu sou natural de São João do Piauí, né, é uma pequena cidade ali do centro-sul do Piauí, fica próximo. Bem friozinho. É bem friozinho. Nos últimos meses do ano dá 45 graus aquela brisazinha. Né? Dá 45 graus na sombra. Você vai para uma subestação que está com o pátio todo britado, aí que o negócio esquenta mesmo. Mas é isso. Eu sou natural de São João, uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, né? E lá não tinha
não tinha um estudo de qualidade. Hoje tem o Instituto Federal, né, que já forma bastante, já tem um ensino de qualidade de ensino médio, né. Mas eu tive que sair para a capital Teresina para estudar, aí me formei em engenharia de produção, como eu já havia dito, por influência um pouco desse primo meu, que trabalhava em Minas Gerais, que falou um pouco da engenharia de produção. Ele vai ter que te dar uma parte do salário depois desse elogio aí, viu? Vai ter que me dar uma parte do salário. E aí peguei foi na faculdade de Santo Agostinho, estava iniciando também o curso de engenharia de produção, tinha um engenheiro de produção lá, fez uma propaganda muito boa. Então me formei no final de 2013, esse ano eu estou fazendo 10 anos de formado, 10 anos de engenheiro. Parabéns, o tempo cara. passa. Tá vendo que Parece- ele é da geração X? Parece, Ele não é novinho, não. parece que foi ontem, da geração Y. Parece que foi ontem, tá? E quando eu saí da faculdade eu não fui direto para o trecho, não. Para o trecho, não fui direto para projetos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, de começar, antes de terminar a faculdade, eu comecei a fazer estágio em uma indústria, em uma metalmecânica. Lá ela é uma empresa de média a grande porte, tanto de tamanho quanto de faturamento, né? Eu acho que eram mais de 300 funcionários e o faturamento passava dos 400 milhões anuais. Né? Quando tu se formou, a tua ideia era partir para indústria? Era indústria, a minha ideia era indústria. E até então, foi até uma falha do nosso, um ponto fraco do curso, até então do curso, não sei se mudou hoje, eu não tenho um pouco contato com o pessoal da instituição, mas um ponto fraco do curso de engenharia de produção era direcionado mais para a gestão da produção, para a gestão de linha de produção. De linha de produção. De indústria. Eu acredito que a gente só teve uma matéria de gestão de projetos, tivemos aí gestão da qualidade, mas... Eu não sei como é que tá hoje também, mas na nossa... Tu é um pouquinho mais novo que a gente, né? Só um pouquinho, assim. Mas assim, na nossa época, a engenharia de produção era realmente voltado para a linha de produção industrial mesmo. Isso. Para mim é o cerne da engenharia de produção. Exato, mas ela tem uma grade lá, ela tem algumas disciplinas de gerenciamento de projetos, gestão da qualidade, gerenciamento de projetos. Ela te habilita também a trabalhar com projetos, né? E aí eu tive a oportunidade de conversar, de bater um papo com o pessoal, foi até numa live com o professor da Santo Agostinho, e meio que tentei abrir os olhos do pessoal. Pessoal, vamos abrir os olhos também para a gestão de projetos, né? O país está vivendo essa transição energética, está saindo muito projeto de energia renovável, tanto de energia eólica quanto de energia solar, e vai demandar muito profissional, e é um ramo que está em ascensão, né? Pode ser até melhor do que o industrial, porque a gente vive no Nordeste, é um pouco distante dos grandes centros industriais, né? Não tem tanto assim, não. O que está bombando no Nordeste é projeto, não é indústria, né? Aí, os grandes centros industriais do Nordeste, que vamos dizer assim, Recife, lá naquela grande Recife, tem ali na Bahia e alguma coisa no Ceará que não é também uma coisa extraordinária no Nordeste. E já é uma coisa bem antiga, não tem tanto crescimento nesses segmentos no Nordeste de realmente grandes indústrias. Porque precisa de infraestrutura, né? Então, desses que tu falou, Recife tem o Porto Suape, Salvador, Camaçari, Ceará, Pecém. Então, assim, tudo tá ligado para poder favorecer na produção. Mas, como ele falou, esses projetos, a gente, por exemplo, que trabalha com um projeto de bilhões no interior do estado, que o pessoal às vezes não tem nem conhecimento, né? Muitas vezes tem noção da dimensão. Um projeto desse, às vezes, é o PIB de um estado. É isso mesmo. Mas uma coisa que eu ia complementar o que tu falou aí com relação aos portos e tudo mais, e que vai para o de encontro que ele está dizendo, é que uma das coisas importantes de infraestrutura que no Nordeste não tem tanto, são as linhas e escoamentos para fomentar a vinda de grandes indústrias. Com grandes potências. Eu não sei como é que está hoje no Ceará, eu tenho ficado meio distante da questão, mas, por exemplo, lá no Ceará, a gente só, na época, pelo menos que eu lembre, só tem uma linha de 230 para alimentar uma grande indústria. Se não for, lógico, eu não estou tirando a questão da siderúrgica, lá do Pecém, enfim.
mas que na época era a fábrica de cimento lá em Sobral, que é onde ela é alimentada em 230. Quando a gente vai 230 kV, quando a gente vai para São Paulo, a gente tem indústrias com 230 kV já na cara do gol, entrando nas empresas. Então são grandes empresas, grandes infraestruturas que precisam estar crescendo. E eu acho que um grande passo que a gente está aqui desenvolvendo projetos de renováveis, ou linhas de transmissão, ou subestações, vai dar um pouco mais dessa, vamos dizer assim, desse gás para um desenvolvimento futuro aí de algumas indústrias virem para o Nordeste e estar trabalhando aqui e tentar desenvolver. Exato. A gente precisa de infraestrutura, precisa de energia, precisa de ferrovia, precisa de estradas e precisa também de profissionais, né? A nossa produtividade, a produtividade do brasileiro, ela ainda é bem baixa com relação à Alemanha, com relação aos Estados Unidos, né? Então a gente produz e ainda produz. O que a gente produz é caro, né? E com essa economia globalizada que a gente vê hoje, fica um pouco difícil a gente competir. Vou produzir determinado produto e competir com um produto que vem lá da China ou que vem lá da Alemanha. Então é um pouco mais difícil. Então, só para a gente ter a ideia que tem muito campo para desenvolver ainda, né? Não está saturado. A gente está vivendo hoje esse boom das energias renováveis, né? Mas daqui a pouco a gente vai estar vivendo outro boom. São constantes ciclos, né? Então é isso. Aí tu começou na indústria? Comecei na indústria, era indústria metal mecânica, a gente produzia beneficiava vergalhões, telas, treliças e aços planos também, tubos, chapas, perfis, era uma empresa familiar. Apesar de grande, era uma empresa familiar, então não tinha tanta gestão, assim, mas eu confesso que foi uma escola boa, porque era um laboratório durante o meu trabalho, né? Eu trabalhava com programação da produção, fazia todo o planejamento mestre da produção, previsão de demanda, onde a gente tinha uma base de dados muito boa, que era um ERP muito bom que a empresa tinha, e a gente conseguia extrair desse ERP toda os dados de vendas dos últimos anos, né? A partir daí a gente fazia toda a previsão de demanda dos meses seguintes, dos anos seguintes, e programava a produção e a compra de material, que era a compra de material importado, né? O material vinha todo da China. Prima, né? O material vinha através do porto do PCM e vinha da China, né? Tu fazia a logística desse meio de campo ou ajudava essas importações e tudo mais? Não, dessa parte de desembaraço não. Porque eu tenho não é nem desembaraço, porque eu tenho um amigo que fazia esse meio de campo aí ele diz, em outras indústrias, tá? E aí ele dizia, cara, tu já teve bagagem extraviada? Eu falei, eu não. Muito provavelmente eu sou culpado de extraviar de um bocado de mala de gente. Por quê? Os caras fazem negócio lá e dizem assim, ó, meu irmão, preciso levar esse material aqui, essa matéria-prima para uma indústria XPTO, onde for no Brasil, sei lá, onde quer que seja. Aí o cara diz, rapaz, eu não tenho tal, não sei o que, não, leva no comercial. E aí os caras fazem assim, mais ou menos assim, peraí, se eu perder essa mala aqui, eu pago de multa quanto? Aí eu vou ganhar quanto? Faz a conta, 9 fora. Vale a pena. Acredita, bicho, quando ele falou isso, eu falei, meu irmão, não acredito não. Ele, Gilson, pode escrever que acontece. O homem trabalhava com aço, mas vai trazer aço na é porque aí é matéria-prima, mas deve ter outras transações que poderia envolver. Tinha bobina, alto valor agregado. Lá tinha bobina de 24 toneladas, 26 toneladas até. Não, eu tô ligado. Aí tu trabalhava com planejamento. Mas parava em pé o cronograma? Parava, tinha muitos desafios. Foi um aprendizado muito bom, mas passei pouco tempo e aí começou a minha saga. Mas desde a faculdade, a gente foi alertado assim, que o engenheiro de produção, o engenheiro em si, né, ele tinha que ser bastante resiliente, adaptativo, porque ele tinha que abraçar o que surgir para ele e vai surgir uma coisa nova, você vai desenvolver vai surgir uma nova tecnologia, você vai ter que entender, vai ter que aprender, vai ter que trabalhar com isso. E
E principalmente empregos diferentes, né? Uma hora você vai trabalhar com uma coisa, hora você vai trabalhar com outra. E aí foi quando começou a minha saga, né? Acabei saindo dessa empresa, né? Não deu muito certo as coisas lá, não estava desenvolvendo muito. E aí acabei saindo. Qual ano isso aí? Isso foi 2014, por volta de 2014, 2015. 2014, 2015. Já estava em recessão o Brasil, né? Isso. Começando. Né? E aí comecei a procurar emprego. E o primeiro emprego que apareceu foi... Logo apareceu o emprego como coordenador de suprimentos, que não era bem um coordenador de suprimentos, era um almoxarife. É o famoso faz tudo. O famoso faz tudo. Eu vou chegar lá. Mas eu vou contar como foi, né? Que aconteceu. Foi através de um site de recrutamento, né? Eu encontrei a vaga para o Piauí por coincidência, né? Só que já não era mais na capital, era no interior. E era numa mineradora. E aí o recrutador entrou em contato comigo, eu tive a oportunidade de conhecer. Era uma cidade pequena, era uma mineradora e era para ficar alojado. Sair do conforto entre aspas de Teresina, porque recém-formado era liso ainda, né? Eu tinha um carro para pagar, a prestação... Rapaz, o cara quando tá no outro patamar é osso, né? Tinha a prestação do carro a pagar, o aluguel a pagar, no final do mês não sobrava nada, né? Sobrava de 2 cervejas ali, mas para isso, né? E aí me vi na necessidade de ir, eu vou abraçar esses... O trecho. Para o trecho. Aí. Comecei o trecho aí... 2015, 2014? 2015, já 2015. E aí fui para essa mineradora, ficar alojado lá. Tinha a opção de ficar na cidade, mas era uma cidade pequena e a estrutura na mineradora era boa. O alojamento era melhor. Eu falei, não vou alugar casa, eu vou ficar aqui sem pagar nada, né? Já economizo no aluguel. E aí foi outra experiência boa também, porque eu já saí da gestão da produção. Saí de programação da produção, onde eu programava a produção das máquinas da indústria, saí para trabalhar com suprimentos, né? Peguei um almoxarifado, o desafio que eu tive era enxugar o almoxarifado, né, o mínimo possível, estoque mínimo, endereçar todas as saídas, né, para a gente ter todos os centros de custos valorados no final do período, né, e não deixar faltar componentes. Né? O gerente falou muito bem para mim, eu não quero que falte aqui, não quero que fique a usina parada por falta de peça. Eu falei, ok. Aí é um ponto que é foda em todas as empresas, cara. Provavelmente tu vai ter alguma coisa para dizer a respeito disso. Que a galera confunde que o cara que está controlando esse material, esse fluxo de entrada e saída, ele que tem que definir o estoque emergencial, o estoque mínimo, as necessidades. E não o gestor. Que às vezes aí o cara vem tipo desses gestores assim e diz assim: olha, eu não quero que falte o meu estoque mínimo e tal, mas ele passou para você, ele tem ciência, entendeu? E normalmente os caras fazem assim, faz aí o meu estoque mínimo aí, não, aí falta, aí é tipo assim, ei, por que faltou? Aí você diz assim, pô, mas peraí ainda, entendeu? Então assim, é muito foda, e essa é em todas as empresas, pelo menos onde eu passei, todas as empresas a gente tinha esse problema, que o almoxarife, o cara não sabia, porque ele tem que ser alimentado com as informações mínimas e ele tem que controlar baseado naquilo, entendeu? E às vezes o cara fica sobre uma responsabilidade que ele nem sabe do processo como um todo. Sim. E na ocasião foi mais difícil para mim porque o ERP não tinha a base de dados, não estava bem organizado. Era o que eu ia falar. Não estava organizado. Um sistema bom, cara, o cara não precisa ter trabalho não, Gilson. O que importa é que tenha a comunicação entre os setores. O setor de compra, o setor de produção, o setor de desenvolvimento. Então, assim, eu trabalhei em construtora que a gente implementou o sistema do zero. Então, foi muito difícil. Por quê? Porque a gente da sala técnica trabalhava com o sistema. Mas o cara lá do compras não alimentava. Então, não chegavam as informações que retroalimentam o sistema, tá entendendo? E hoje, com esse advento dos dados, né, hoje o que se preza é que o próprio sistema ele faça o pedido de compra quando o teu nível de estoque chegue no ponto de ressuprimento, né?
ou seja, você parametriza, você opera aquele sistema todo de maneira fidedigna, de maneira correta, para quando chegar no ponto de ressuprimento, o teu sistema dispara, já faz um pedido, uma ordem de compra. Mas eu não tinha isso, né? E aí a gente fez o fluxo contrário, né? A gente sabe, eu tenho tantas peças dessa, e o meu lead time de fornecimento é tanto, então a gente fazia uma estimativa de consumo e acabava tendo 2 peças. Não era melhor, acabava tendo... Não era tão otimizado, mas era para garantir... Era o que a gente tinha, né? E era para garantir que não faltasse de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, mas aí foi interessante, né? Foi um desafio bom. Ficava alojado, ia em casa, todo mês ia em casa, passava um final de semana em casa, né? E eu ficava 300 e poucos quilômetros de casa, e aí todo mês... É do lado. Todo mês, quase 400 quilômetros, aí todo mês ia em casa. Pra nós, mano. Mas o resto dos dias eram lá alojados finais de semana, e aí eu via os meus amigos todos em Teresina, na balada, ou na minha cidade, tomando cerveja, e eu lá no meio do mato, trabalhando, né? Mas eu... Pensou em desistir? Não, nenhuma vez eu pensei em desistir, não. Mas sabia porque já tem a genética, porque não, sabia que... muita gente não aguenta não, viu? Não, muita gente não aguenta não. E às vezes eu contava para os meus amigos, recém-formados, muita gente que hoje nem trabalha com ramo, que se formou em engenharia de produção, mas não encontrou emprego, acabou desistindo. Cara, eu não faria isso que tu fez. Mas enfim, eu fiz, né? Passei 1 ano, foi pouco tempo, mas deu para fazer um trabalho, deu para organizar o almoxarifado. Só que na ocasião eu fazia os pedidos de compra, fazia compras, limpava o almoxarifado, tive que fazer um 5S no almoxarifado, fazia inventários constantemente. Às vezes tinha que acordar de madrugada para liberar a peça para o pessoal, que tinha um turno da noite também. Quando o mecânico, o meu colega mecânico lá viajava também, eu ia, abastecia a máquina lá fazia de tudo. Fazia de tudo, né? Foi um aprendizado... É massa, cara. Isso aí é bom pra caralho. Tenho muito orgulho de ter participado, ter feito parte da minha vida, né? Profissional e pessoal também. Me ensinou muita coisa. O trecho molda caráter. Molda caráter. E aí, foi 1 ano, foi rápido, né? Saí triste, fiz muitos amigos lá. Parece que quanto mais... Era uma cidade pequena, acho que tinha 3.000 a 4.000 habitantes. Mas fui bem acolhido, graças a Deus, o tempo que tive lá. Né? Fiz muitos amigos e tenho vontade de voltar lá hoje por conta desses amigos que fiz, né? Ainda hoje eu falo com o pessoal de lá, pergunto como é que tá tudo bem, como é que tá a empresa, como é que tá o emprego de vocês, né? Construí minha casa, comprei minha moto, comprei meu carro, então isso deixa a gente bastante feliz, né? E só para um detalhe, do ramo que eu fiz parte, né? A mineradora, fazia parte trabalhava com suprimentos, né? Compras e almoxarifado. E a mineradora ela beneficiava calcário para as fazendas de soja, fazenda de soja, de milho, para a fazenda do Cerrado Piauiense, né? Fazia parte dessa cadeia de valor aí, né? Então era agro. Era agro. Era agro, fui agro. Fui agro. E aí, passou para energia já? E aí começou. Aí começou, foi quando eu tive a primeira oportunidade, no final do ano, quando eu já estava no final do ano lá para 2016 já ou e ficou quanto tempo? Final de 2015. Final de 2015. Ficou só 1 ano lá? Fiquei só 1 ano na mineradora. Fiquei só 1 ano. Foi quando começou na minha cidade, São João do Piauí, a segunda planta de geração centralizada em grande escala no Brasil. A primeira até então tinha sido em Bom Jesus da Lapa, uma planta, né? E a segunda foi São João do Piauí. E aí, em paralelo, aconteceu São João, logo após começou Pirapora. Eu acho que essas foram as 3 plantas de geração centralizada, os primeiros megawatts de fotovoltaica construídos no Brasil, né? Uhum. De início, eu não consegui emprego de início logo no início do projeto, mas quase que no meio do projeto assim, apareceu uma vaga no planejamento, né? Apareceu uma vaga no planejamento auxiliar como... Assistente de planejamento. Certo. Não, auxiliar de planejamento. Sim. Auxiliar de planejamento. E aí me encontraram, né, pelo fato de eu ser da cidade, né? Geralmente eles priorizam quem é da cidade. E aí o cara perguntou, tu conhece disso, conhece daquilo? Eu conheço um pouco de Excel, conheço um pouco de MS Project, de AutoCAD.
eu topo o desafio. Mas tu já conhecia pouco, igual como tu conhece pouco agora? Não conhecia pouco. Eu fui... Porque eu conhecer pouco, né? eu relativo. Você não conhece pouco isso aí de agora, não. Esse conhecer pouco seu aí... Eu disse que eu conhecia, né? Na verdade eu queria um emprego. E você aí tá, eu falei que tinha... humildão aqui falando. Eu passei por isso também, mano. Eu falei que tinha muita vontade de aprender, né? E aí... O cara me chamou, o Renan Duarte. Tenho muita gratidão por essa primeira oportunidade, né? A gente se fala até hoje, Renan. Hoje Site Manager. Project Manager de uma grande empresa, faz parte de diversos projetos no Brasil. A gente se fala até hoje. E aí me deu a primeira oportunidade e eu fui felizaço para casa. Voltei para casa feliz e aí com aquela expectativa de sair. Na mineradora a gente era em torno de 50 funcionários, mas nível de escolaridade tinha eu, engenheiro, tinha mais um gerente lá da mina que tinha nível superior. Eu não sei nem se, e mais um vendedor que fazia todas as vendas do calcário, mas eu não sei nem se ele tinha curso superior. Então eu saí desse ambiente e fui direto para um projeto global. O módulo vinha da China, o inversor vinha não sei de onde, né? Os profissionais vinham não sei de onde, e profissionais de Odebrecht, profissionais de Andrade Gutierrez, profissionais que já tinham trabalhado em Petrobras. E eu fui com essa expectativa. Eu falei, pô, eu vou me inserir no meio desses profissionais, né? Mas caiu de paraquedas ou foi proposital esse movimento? Foi meio que de paraquedas. A gente se encontrou, né? Eu tinha as habilidades ali... E tava lá. E tava lá na hora, né? Eu vim até, antes de começar, quando recebi o convite para gravar o podcast, eu tenho que contar essa história, mas eu não sabia o que seria de mim se não fosse no planejamento, né? Porque é uma área que eu me identifico bastante. Mas foi no planejamento, né? Quando a gente começou, então não sabia o que era uma usina, não sabia o que era um gerenciamento de projetos, mas comecei a trabalhar, né? Fui muito bem orientado, muito bem liderado pelo Renan. E isso foi em 2016, foi quando comecei a trabalhar com projetos, né? Com energia renovável. Uma empresa multinacional, onde conheci muita gente boa. Depois que eu me inseri, eu virei a chave profissional porque isso mudou bastante a minha autoestima, porque eu me inseri no meio de profissionais renomados, no meio de profissionais de experiência, no meio de profissionais gabaritados, com diversos outros projetos no currículo, e eu vi que a partir de então eu passei a ser um deles, né? Pô, agora eu sou um deles, né? Eu comecei a aprender com eles, a trabalhar com eles, e às vezes ser admirado por eles, ser elogiado por eles, né? Então virou a chave bastante, foi uma virada de chave profissional minha que... Cara, dá pra ver no seu olho, no seu brilho do rosto quando você fala sobre o seu início, cara. Eu vou parabenizar de novo de você, porque, porra, eu caí de paraquedas na eólica, viu? Eu me formei, cara, eu trabalhava na CAGES, Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Aí, quando o cara se forma, ou vai pra terceirizado ou tem que esperar o concurso, né? Que é público. Uhum. Aí, É misto, né? Mas aí tem que ser cursado. É. Aí eu sei que pra terceirizado é foda, porque o cara ganha uma mixaria. Aí eu sei que, rapaz, eu tenho que arrumar alguma coisa. Aí uma semana depois, cara, que eu me formei, apareceu uma eólica, isso na época do Proinfa, 2008. E eu comecei a trabalhar no BOP Civil, cara, numa eólica, como tu tá falando aí, eu também gosto de eólica, viu? Eu gosto pra caralho. Não pode falar mal da solar não, porque é só o que tem. Mas aí... Falo mal, não falo não, mas que eu gosto mais de eólica, eu gosto. Mas aí eu também sou extremamente grato pelas oportunidades que eu tive. A grande construtora que eu começou, hoje em dia ela não existe mais. Integral Engenharia, tem muita gente do trecho aí que... Integral Engenharia, né? Que trabalhou, a gente se encontra muito com gente aí que trabalhou na construtora. Mas é isso daí, né, cara? O caminho que a gente traça, as pegadas, né? Eu acho que eu também caí de paraquedas. Acho não. Não, você já tava na energia ali, macho. Mas eu tava na energia, mas eu não tava na renovável. Eu só entrei na eólica
que é foda, parece uma panela filha da puta, né, bicho? E um colega conhecia um cara que ia sair lá ia subir de posição e chamou ele, né? O Aurélio Lins. Aí esse cara chamou o Aurélio Lins, colega lá. Aí disse, ei bicho, vem pra cá e tal. Aí esse Aurélio disse, rapaz, tu me contando aí da vaga, eu não sirvo pra isso aí não. Mas eu tenho um amigo aqui que serve. Aí, puf, Gilson, tu não quer não? Falei, na hora. É minha. E aí, falando Mas do planejamento, daquela época, 2016 pra cá, o que é que tu acha que mudou na área? Eu sei que assim, em 2016 eu já estava trabalhando, era muito aí a questão de Excel, né? Project também, eu já tinha feito já tinha uns 2 certificados de Project nessa época. Mas muita gente não valorizava, né, cara? O sistema não rodava, mas hoje em dia já tem aí LPS. Na época que eu me formei, a moda era o Lean Construction, né? Então, assim, a construção enxuta passou muitos anos para poder ela engatinhando na construção, enquanto que na linha de produção na fábrica já rodava legal. Mas hoje a gente vê que já tem muita construtora e muita empresa que trabalha com a produção enxuta. Mas é porque também a galera mesmo que não era da linha de produção, até mesmo na produção das indústrias, os caras tinham uma inércia muito grande de mudança, né? Então, e ainda igual mais qualidade, tipo se não tiver o apoio da direção da empresa, o negócio não roda, cara. Eu fui engenheiro de qualidade, cara, o pessoal gerava papel, não sabia o que tava fazendo não, era só preencher de papel, e aquilo dali não agrega valor. A parte burocrática. Então o Lean Construction, o Lean Construction Production, ele é baseado em 2 pilares, né? Que é o Just in Time e o TQS, né? O Total Quality System. Então, isso daí, se tiver sem ele não funciona, né? Não se sustenta. Eu acho que são duas grandes pontos assim o planejamento e qualidade. Do Lean, eu digo do Lean, primeiro o apoio de toda a empresa e principalmente da alta diretoria, né? Esse apoio tem que vir de cima para baixo, né? E segundo porque só o fato do profissional ver aquilo todo dia, pô, o meu diretor tá falando de Lean, o meu gerente tá falando de Lean, mas o que é Lean? É o desperdício de atividades que não agregam valor para o projeto, né? Então, mas o que é isso? E o segundo é você implementar, depois daquilo tudo difundido na organização, na empresa e no projeto, porque o projeto é bastante difícil, né? Difícil, assim, como ele é temporário, muitas vezes se o projeto de curto prazo, você não consegue, não tem tempo para implementar todas as ferramentas do Lean. Mas se você conseguir implementar ali uma ferramenta, 2 ferramentas, começar, pelo menos ter esse começo, né, você não vai conseguir implementar tudo na totalidade. Mas começar a implementar algumas ferramentas... A inércia, né? Isso, sair da inércia. Já reduzir algum desperdício que seja na qualidade. O meu inspetor ele já não está tendo mais que preencher no papel lá no campo e depois digitalizar aqui. Ele já preenche direto no celular o checklist que já manda para o databook, que já fica no databook, então ele já reduz uma etapa e já agrega valor àquela etapa, né? Então, só em você, mesmo que não consiga implementar na totalidade, mas por partes, isso vira um ciclo, né? Que a cada projeto você vai a empresa vai amadurecendo, os profissionais vão amadurecendo, daqui a pouco você a organização está num nível de maturidade muito alto, que já está com tudo... A roda automática. Implementado. Exatamente. Mas quando tu entrou tinha Lean? Não. Era do desperdício mesmo. Ainda mais a empresa que eu conheço que ele trabalhou, cara. Eu dei proposta pro italiano, meu irmão. Era desperdício, viu? Era desperdício, né, Julião? Desperdício. Tinha muito. Os projetos da costumam ser
com bastante grana, né? Bastante dinheiro. Então, mas apesar de cobrarem muito, né? Se por um lado tem dinheiro, mas por outro lado eles cobraram muito. Então a gente teve um desperdício muito grande, porque era o pioneiro, era o segundo projeto da empresa no país, era uma empresa multinacional, então ela não tinha muito nacionalizado a parte de planejamento, a parte de processos, então estava muito assim, teve muito desperdício. Mas até hoje, Mitoso, eu confesso que até hoje, isso já quase 10 gigas depois, né? Porque quando eu comecei foram os primeiros megawatts. Teve a planta, como eu falei, teve a planta de Bom Jesus da Lapa, segundo São João, depois São João foi Nova Olinda, né? Nova Olinda, depois Pirapora, e hoje a gente já está com quase 10 GB. Eu vi um estudo da Epower Bay. Não sei se pode falar, não, pode fazer propaganda, né? Não se preocupa não, que a gente vai torando aqui. Com quase 10 GB na matriz energética brasileira. Então, mas até hoje a gente encontra muito cronograma menosprezado, né? Muito gestor de projetos, muito gerente de projetos menospreza essa parte de cronograma. É uma coisa que se vê muito, que eu vejo muito nos projetos onde eu passo, às vezes o pessoal tem vários documentos que não se conversam, com estruturas diferentes, né? O planejamento ele começa ali na iniciação, no gerenciamento do projeto, na iniciação, na definição da EAP. A partir da definição da EAP é que eu defino a minha estrutura de cronograma, na verdade junto, né? Definição da EAP e cronograma. Por mais que no início do projeto eu não consiga descer o cronograma em todos os níveis, mas você tem que ter pelo menos um macro direcionado, né, para poder você abrir depois. Para poder abrir depois, tem que ter uma estrutura bem organizada, onde eu consiga gerenciar, né? E o cronograma tem que ser bem atualizado. O que eu vejo muito hoje é cronogramas com estruturas que não respeitam os níveis. Em certa etapa do cronograma está escrito uma coisa, e mais abaixo do cronograma está escrito outra coisa, né? A EAP já é um pouco diferente, ou às vezes nem tem EAP. O boletim de medição, que devia partir da EAP também, às vezes tem outra estrutura, aí quando você vai fechar o boletim de medição, você tem que ficar fazendo regra de 3, fazendo adaptação, ou muitas vezes no achismo, né? Uma bosta, né, cara? E aí tem outra coisa que o cronograma ele tem que te responder algumas perguntas, né? Ele tem que te fornecer o caminho crítico do projeto, né? Ele tem que te dar as programações ali a curto prazo, um 2x look ahead ou um 6x look ahead. Então, se o cronograma não te fornecer isso, não te fornecer um caminho crítico bem coerente, é porque ele não foi bem editado, ele não foi bem construído. Então, o cronograma tem que ser bem construído, ele tem que te responder essas perguntas. O maior erro do cronograma, desculpa até te cortar, mas do que eu passei é que os caras, quem faz o cronograma, eles não têm noção do executar, do início ao fim. Então ele separa por áreas, normalmente. Isso aqui é a engenharia, mas aí não tem a engenharia do início ao fim, vai pegando por setores, esse civil. Mas essa atividade aqui, aí não necessariamente está numa sequência executiva. E o cronograma tem que ser sequência executiva. Tem que ser sequência executiva. E aí é onde baldeia o meio de campo, porque você não tem uma sequência de início ao fim. Exato. E eu não defendo aqui um cronograma 100% perfeito, um cronograma perfeito 100% perfeito, mas um cronograma aí com nível de confiança, com uns 80%, 70%, né? E você, que ele te responda algumas perguntas com relação ao projeto, e que você consiga utilizar o cronograma para gerenciar o tempo do projeto, né? Gerenciar as etapas do projeto. Muitas das vezes eu já cheguei em projetos que a gente não tem isso, né? O cronograma, às vezes o pessoal utiliza o cronograma apenas para dizer que tem. Para dizer que tem, por uma obrigação contratual, ou para monitorar avanço físico, que é um erro, não se monitora avanço físico através de cronograma, né? O cronograma ele não monitora avanço físico, né? E pior de tudo, eu já vi gerente de projetos, gestor de projetos, monitorando cronograma, fazendo cronograma em Excel. Aí é o mais complicado. Então é difícil eu confesso que é difícil. Hoje a gente tem vários EPCistas nesse ramo de energia solar, de fotovoltaica, mas que ainda
não tem tanta maturidade nessa área de gerenciamento de projetos, principalmente na relação no gestão de cronogramas, porque o cronograma é o que vai te dar o teu norte ali, né? Que vai dizer quando é que tu tem que startar começar com o desenho de engenharia de determinada tarefa, quando é que tu tem que comprar determinado componente, quando é que tu tem que mobilizar a equipe, que é a tarefa vai começar segunda-feira, eu não tenho que começar a mobilizar segunda-feira, eu tenho um tempo de mobilização do funcionário. Então, ele te responde essas perguntas e ele faz você andar com a engenharia no momento certo, otimizar a engenharia, andar com o fornecimento no momento certo, ter o recurso, mão de obra e equipamento no momento certo e na quantidade certa, né? Na quantidade ótima. Então, um bom cronograma, desde a fase de planejamento, desde a fase de definição da EAP, ele é essencial para o sucesso de um projeto, né? Hoje a gente está trabalhando com o LPS, né? Que é o Life Planning System. E assim, como você falou, o cronograma nunca vai ser perfeito. Existe o cronograma de longo prazo, né, que é o Master Plan. E ali a gente traça o cronograma de médio prazo, né, que aí a gente já tem um nível de detalhamento maior. E o cronograma de curto prazo, que aí a gente vai ter as programações semanais e tal. Então, o que eu acho importante do que tu falou é que o pessoal quer acompanhar pelo Master Plan, ele não trabalha em níveis. E aí isso daí acaba causando alguns distúrbios e complica um pouco na gestão. Mas aí... Só complementando, sem um cronograma que ele tiver. Mas só uma observação, você falou de LPS e dessa Lean Construction. Se você não tiver um cronograma que ele te faça que ele te forneça esses cenários, te forneça um caminho crítico, te forneça essa programação a curto prazo, essa programação mais detalhada, você não consegue implementar as ferramentas do Lean Construction. Então, se você não tiver ele, você não consegue implementar. Mas aí, da mesma forma que a gente estava falando no começo, se a galera lá de cima não comprar a ideia que tem que ter um cronograma estruturado, e dependendo do tipo de profissional que o cara lá em cima está sendo suportado, vai vir todo quadrado o negócio lá de cima. E aí, para poder arredondar na obra, a gente já passou por coisas parecidas. Para arredondar na obra é muito foda. E aí a gente às vezes tem que fazer essa regra de 3 aí, o próprio ver, o vai e vem. Mas o que é que acontece? Muitas vezes o engenheiro de planejamento, o analista de planejamento, o responsável pelo planejamento, ele é mobilizado para o projeto muitas vezes já começou, né? Lá a equipe de implantação, na fase de implantação já definiu a EAP, já definiu o Master Plan, já definiu o boletim de medição. Então muitas vezes não foi da maneira correta e o cara que chega ali, ele vê com esses 3 documentos, ele não tem muitas vezes ele não tem força para fazer para fazer essa mudança. Não, e outra coisa, isso aí tu falou aí, ó, o cara do planejamento veio contratado depois. E quando às vezes eu vou entrar em projetos, meu amigo, que eu não participava de nada de contrato, de porra nenhuma, de definição de porra nenhuma, e a negada dizia assim: olha, Gilson, tá aqui, pega pra tu. Aí eu falei, beleza. Aí eu chegava lá, aí eu, não, vou definir. Não, já tá definido, é assim. É assado. Eu falei, porra, meu irmão. É desse jeito. E aí o detalhe, ainda ele dizia assim, pronto, agora tu tem que contratar teu time. Então eu entrava nessa pega aí. Você entrou nessa pega aqui. Mas essa é que acontece. Para o pessoal de implantação, o recado que eu tenho, que eu dou para o pessoal de implantação, para os gerentes de projetos, para os diretores, que priorizem essa organização, né? Desde a EAP, tanto que a definição da EAP é uma tarefa que está lá no PMBOK, né? Que é o guia lá da gestão de projetos, né? Então, priorizem bem essa definição da EAP e que a partir dessa definição da EAP, ela derive todos os outros teus documentos, cronograma, formato de databook, boletim de medição, tá? Porque isso vai facilitar a vida de quem vai chegar lá na frente para executar o projeto. Que aí é onde entra o analista ou o engenheiro de planejamento. Que aí ele tem que encontrar
ele tem que encontrar isso mais ou menos organizado. E a dica que eu dou, se o cara não encontrar isso mais ou menos organizado, é que ele tente convencer primeiro executar a melhoria que ele achar pertinente, né? Esse cronograma não tá bom, esse cronograma não me responde algumas perguntas, né? Eu não consigo dizer para o meu gerente qual é o caminho crítico do projeto através desse cronograma. Porque tem muito gerente que confia no feeling, confia ali no conhecimento, que eu não acho, eu não acho errado, tá? Porque o cara quando ele chega no nível de gerente de projeto, ele consegue dizer com experiência mais ou menos qual é o caminho crítico do projeto. Só que o caminho crítico do projeto, quem te diz é o teu cronograma, que são as tarefas lá que não tem mais folga para atrasar. E o caminho crítico ele é vivo, ao longo do projeto ele vai mudando. Uma hora é o caminho crítico, essas tarefas estão no caminho crítico, outra hora não tá já são outras tarefas que estão no caminho crítico. Então, para um gerente de projeto ou para o próprio planejador dizer: eu acho que o caminho crítico é esse. Mas por que você acha? Eu não acho. O cronograma está me dizendo que o caminho crítico é esse. Eu sou adepto de, por exemplo, por mais que, beleza, normalmente os caras não vão fazer um EAP no início do projeto, lá atrás, os caras às vezes não tem nem o site manager, nem tem um cara que tenha noção realmente do início ao fim do projeto, mas eu acho que, no mínimo, para poder entregar na mão de um site manager na obra, um construction manager, ou seja lá como queiram chamar, tem que ter definido algumas linhas de eventos, mas na mesma pegada de linhas macro, mas que tenham o início ao fim também na linha. Sim. Aí dali a gente explodir tudo. Explodir BM, explodir cronograma, e aí a gente ter alguma coisa do tipo. Pra mim eu acho que se chegar assim na minha mão, meu irmão, tem os eventos contratuais, tá ali vamos dizer assim, definido como início e fim, e aí dali a gente conseguir sair explodindo, e abrindo EAP, e abrindo cronograma e tal. Pra mim eu acho que era o melhor que podia acontecer. Exato. Que aí ficaria na mão da obra, da equipe da obra, do planejador, do planner lá, que vai dar aquele direcionamento, o olho do micróbio lá, e aí a gente vai fazer essas adaptações. Porque se também vier muito detalhado de lá, eu acho que ferra aqui. Sim. Entendeu? E esse detalhamento, na verdade, é um planejamento em ondas sucessivas, né? Que o pessoal costuma falar isso. Planejamento em ondas sucessivas. No início do projeto você não consegue detalhar tudo, você chega até certo nível. Quando começa a execução do projeto, você detalha um pouco mais. E aí tem a gestão de mudanças, né? Mudou alguma coisa no projeto, você vai lá, vamos acrescentar isso no cronograma, você abre uma gestão de mudanças, e aí você faz essa mudança. Mas respondendo a sua pergunta, Mitoso, é isso que acontece hoje, né? Eu não vi ainda, acredito que exista, né? Mas eu não vi ainda, tem muito campo para esse amadurecimento ainda nesse gerenciamento de projetos, inclusive no gerenciamento de cronogramas. O que acontece hoje, que eu já vi muitas vezes, é o projeto trabalhar com um cronograma muito por obrigação contratual, por obrigação do cliente, e aí às vezes também quem recebe aquele cronograma não consegue analisar de uma maneira fidedigna para dizer se o cronograma está bom ou se o cronograma está ruim, né? E acaba atendendo a obrigação contratual de enviar o cronograma, e o gerente do projeto vai gerenciar o projeto dele com uma planilha Excel ou de outra forma. Então é um ramo que tem bastante campo para crescimento, para desenvolvimento. Acho que as empresas têm que amadurecer bastante, não só na parte de gestão de cronogramas, né, mas gestão da qualidade. Outra coisa que tem muito nos projetos, cara, que tu falou aí com relação ao gerente, é que às vezes os gerentes não têm nem conhecimento de que tipo de informação o cronograma pode passar para ele, cara. Principalmente num project ou alguma coisa do tipo. Então os caras ficam viajando mesmo e tal. Então assim, a gente vê, às vezes tem gente que não sabe, tem gestor que não sabia mexer no Excel, pô, em cantos que eu passei, entendeu? Que não conhecia o Excel. E o project era física quântica total, entendeu? Exato. E a gente precisa, a gente que está inserido nesse ramo,
A gente precisa amadurecer porque o nosso tipo de projeto são esses projetos tradicionais, esses projetos que a gente sabe qual é o caminho que a gente tem que seguir desde o início até o final do projeto. A gente não está construindo nada novo. Aí, de repente, tem alguma tecnologia ali de um inversor diferente, ou esse projeto tem um RMT que nunca foi feito em outro projeto, mas a gente está instalando uma estação meteorológica que é diferente, enfim. Tem alguma característica, particularidade, mas que não é nada diferente do que já se vem trabalhando por aí. Então não é nada desconhecido, ele tem um início e fim que você sabe qual é o caminho que você tem que percorrer. Então você não tem margem para erro. Eu digo isso comparando com o pessoal de projetos de desenvolvimento tecnológico, quando você não se conhece, você não conhece o teu resultado final. Não, a equipe e o teu resultado final. Projetos de desenvolvimento de software, projetos de automação, muitas vezes da metade para o final do projeto o cliente já pede mais coisas, então isso se torna mais difícil para o gerente do projeto saber aonde é que ele vai chegar, né? Então, a gente tem uma diferença do ramo de energia, que a gente trabalha com contratos de EPC, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando na engenharia, a gente está trabalhando na execução. Então, muitas das informações dependem da engenharia que às vezes não tem ainda. Sim. E isso atrapalha um pouco no cronograma. E a questão dos recursos, né? Muitas vezes o pessoal não coloca os recursos adequados e isso interfere diretamente na duração das tarefas. Mas você sabe que, se você prestar atenção, são coisas que, se você tivesse um cronograma bem definido desde o início, aquele projeto de engenharia não é mais para estar atrasado, não é mais para estar impactando na tua execução lá, e o fornecimento daquele equipamento, daquele material, também não é mais para estar impactando. Somente se tiver os planos de ataque que foi definido, que foi feito e que não foi só no papel. Isso. Porque se alterar o cronograma, a gente nunca viu isso acontecer. Se alterar o cronograma, dizendo que vai fazer e não implementa, aí dá merda. E aí vai para aquela história do gerente da EPCista, ou gerente de entender que o que está no cronograma lá está dizendo para você que você tem que fazer uma ação de implementar mais recursos, ou mudar o modus operandi do negócio, ou ir para uma outra direção para poder fazer trabalho em paralelos. Então, tem ações que precisam ser implementadas e está atrelado exatamente nessa programação quando o cronograma tem alguma mudança, né? E aí essa é a ignorância do gestor para entender que aquele cronograma está dizendo para ele isso. Olha, meu amigo, isso aqui você tem que implementar esse plano de ataque. E o plano de ataque tem que ser assim. Se mudar disso aqui, não vai acontecer isso que a gente está vendo aqui. E aí é onde é muito foda pra gente, entendeu? Isso. Hoje a gente está vendo no nosso projeto aqui, já há algum tempo, falhas desse processo, inclusive, de planejamentos, que existe um plano de ação, um plano de ataque dentro do cronograma que não é executado, ou é executado parcial, normalmente não é executado, mas ou é executado parcial, ou é só colocado no papel para dizer que vai acontecer. E aí, quando o gestor lá da EPCista não entende isso, aí fica difícil. E aí tem que vir na cadeia, né, cara? É aquela história, tem que comprar a ideia. Exato. Então, para você ter uma ideia como a gente precisa, tem campo para esse tipo de melhoria. A gente com certeza sofremos isso no petróleo e gás, né? Sofremos isso na eólica, sofremos com isso na fotovoltaica, né? E com certeza também não vai ser diferente, a gente vai sofrer com isso no hidrogênio verde. Vai ser uma coisa nova, vai ter muita gente que não vai saber como é que começa, o que é que eu tenho que fazer primeiro, se eu vou ter que fazer primeiro a usina de energia elétrica, ou se eu vou ter que fazer primeiro lá... Eu digo, começa pela subestação. Comecem pela subestação. Por favor. Por favor. Olha, todo projeto elétrico, com licença, porque aí é a dica, entendeu?
Tem que dar essa dica, tem não? Sim, com certeza. Todo projeto, cara, olha, tem uma subestação, pode ser um bem menor que for. Comecem pela subestação. Deixe toda pronta, por mais que você ligue só a barra, não tem mais nada, mas deixe pronto. Aí depois você vai correr pro resto, porque é onde vai dar problema. Beleza, pessoal? Fica a dica. Eu digo, muito bem. Eu digo isso porque, da mesma maneira que a gente tem o custo da não qualidade nos projetos, a gente tem também o custo pela falta de planejamento. Imagina só você ter uma equipe que você mobilizou meses antes do que era para você mobilizar. Então você tem que pagar aquele custo da equipe ali parada. Ou então a equipe parada por falta de um desenho de engenharia. Ou, no pior das hipóteses, o projeto atrasar 2 meses, 3 meses por conta de um planejamento mal executado lá na fase de iniciação, na fase de planejamento e durante a fase de execução, que já não tinha o planejador, o analista já não tinha, o engenheiro de planejamento já não tinha mais o que fazer. Não tinha o apoio da gerência, não tinha o apoio da diretoria e assim vai. Para você ver como a gente tem muito ramo, muito campo para crescer. Para amadurecer, porque é o mais difícil, como eu falei, né? São projetos tradicionais, projetos que têm início e fim bem definidos, né? O gerente ele tem que saber o que é que tem que ser feito, quais são os caminhos, quais são os passos, tem que saber as etapas do projeto, né? E para as empresas projetizadas, para as empresas que vivem disso, tem que investir nessa maturidade de gestão de projetos, e principalmente na comunicação e na gestão do conhecimento, porque esse conhecimento ele tem que ser transferido de profissional para profissional, né? E de um projeto para o outro. Eu não posso. A grande dificuldade das empresas projetizadas hoje é reter o talento, e o conhecimento e transferir aquele conhecimento. Aquele conhecimento. O que é que acontece com o projeto? Eu mobilizo um projeto aqui, eu aprendo durante aquele projeto. Às vezes aprendo com os erros, na pior das hipóteses, né? Que é o que acontece muito. Mas no final do projeto eu sou desmobilizado e a empresa perde todo aquele conhecimento, né? É isso que eu falo. Para grandes players, cara, de construção, para isso acontecer e conseguir justificar, tem que fazer um trabalho de back-office muito bem feito para ter uma carteira de projetos para poder sair transitando. Por mais que a gente esteja passando por toda essa dificuldade nesse projeto que a gente está hoje, de coisas que realmente a gente já tinha antecipado que iria acontecer, várias coisas, o time é muito azeitado para o que está acontecendo agora. Porque praticamente todo o time e todo vamos dizer assim, o conhecimento intelectual, toda essa parte do que a gente passou, entendimento de processo, a gente está mantendo, entendeu? E as empresas hoje, elas não têm essa visibilidade. Não tem essa visibilidade. Gestão do conhecimento, se gestão do cronograma, gestão de cronograma, gestão do tempo, já não é tão difundido, quiçá gestão do conhecimento. Né? E hoje, com o desenvolvimento aí da IA, da inteligência artificial e dos dados, o projeto ele tem que gerar muito dado. Você tem que ter aquele dado para que aqueles dados sejam tratados e sejam transformados em informação para ser difundido e levado para outros projetos. Se você não tiver um cronograma bem organizado, se você não tiver um boletim de medição bem organizado, se você não tiver lá os documentos da parte de qualidade bem organizados, lá o seu databook bem organizado, você não gera dados, você não gera conhecimento para os próximos, você não retém o conhecimento para os próximos projetos. E as lições aprendidas, que é o que o pessoal fala muito. Lições aprendidas. Meu irmão, eu já estou com quantos projetos, sei quantos projetos, mas nunca, meu irmão, os caras vieram assim, vamos trabalhar as lições aprendidas. Já vem de novo o outro assim, aí, faz aí. Tipo assim, a lições aprendidas fica com a gente ali, porque a gente vai tentando trabalhar a equipe, que aí é o que o gestor faz, né, também. A gente como gestor do negócio lá e todos os níveis que a gente passou, tentar fazer com que a galera entenda, ó, vamos trabalhar assim porque vai acontecer assado e tal, e fazer essa troca também, porque você, por exemplo, você é um cara que passou por umas experiências diferentes da gente,
Você é um cara mais especialista, inclusive, de planta solar do que eu e o Mitoso, por exemplo. Então você tem um perfil que a gente que agrega muito o nosso desenvolvimento e do projeto como um todo, enfim. E, cara, é muito complicado ter os gestores que consigam fazer com que o time se complemente nas capacidades e consiga realmente distribuir, nivelar as ações de como tem que atuar. E para os caras que ficam lá no escritório, lá, os bunda fria, que eu gosto de chamar, que pega essas peças para poder ir alocar, não enxerga esse tipo de situação muitas vezes, entendeu? E aí para eles eu preciso de um Gilson lá. Esse Gilson, independe de seja o Gilson, pode ser o João. O Gilson tem, sei lá, 15 anos de experiência, mas o João tem 2 anos de experiência. Rapaz, olha para ali, olha para ali. Não, eu acho que o João ele vai desenvolver o mesmo trabalho. E aí o Gilson, com o arcabouço dele de conhecimento ali, já vai para outro canto e a empresa fica com um cara de 2 anos, por exemplo. Pode ser que o cara acertar melhor, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que não tem essa visão muitas empresas, tá? Não tem. E não é fácil implementar muito dos projetos, né? Como eu falei, o projeto, quando ele acaba, as pessoas vão embora e... Mas esse aspecto que a gente está falando aqui, tem uma coisa boa para as empresas de engenharia do proprietário. Porque os caras da engenharia do proprietário são os caras que transitam, por mais que tenha pisou e tal, eles transitam por muito, vocês aí, pessoalmente, mas vocês transitam por vários projetos e meio que vocês já conseguem fazer aquele mais ou menos ali e já chega com outras, vamos dizer assim, visões e já chega tirando, exatamente, sim. Já chega mais ou menos pronto ali e normalmente vocês dão realmente o direcionamento do negócio, entendeu? Porque às vezes a empresa que a engenharia do proprietário está gestionando no projeto não tem uma estrutura que consiga suportar e dizer para eles como é que tem que fazer. E aí a engenharia do proprietário vem para poder completar essa situação, essas faltas, e aí esses profissionais de engenharia do proprietário estão se tornando no mercado, pelo menos no nosso mercado de construção, profissionais bem diferenciados. E às vezes, sempre um cliente ou outro pesca esse cara. E às vezes pesca, e às vezes o cara nem dá certo, porque o cara tá numa dinâmica, numa velocidade de trabalho diferente, que às vezes o cara nem dá certo. Não é porque o cara não tem um conhecimento, muitas vezes. É porque o cara tá numa outra velocidade, o cara tá num outro ritmo, e às vezes o cara, quando entra num cliente, aí o cara dá aquela truncada ali e diz assim, ó, eita, aqui é diferente, né? Aqui diferente. O transatlântico não faz curva, não. Mas é difícil, é o desafio para as empresas, né? Como eu falei desde o início, as relações de trabalho vêm mudando, né? Eu acho que as empresas têm que se preparar para isso, porque a gente teve aí só para falar um pouco do mercado, a gente teve aí esse ano agora as 2 grandes feiras aí, tanto a feira a Intersolar quanto a Wind Power, né? Falando das expectativas de crescimento, dessa transição da matriz energética que a gente está vivendo agora, que daqui a pouco vão começar a surgir as primeiras, a wind offshore e daqui a pouco as primeiras plantas de hidrogênio verde, né? Mas as relações isso é difícil reter profissionais, está cada vez mais difícil reter profissionais, né? Isso muito porque, como eu falei lá no início, as relações de trabalho elas estão mudando. Hoje os líderes estão tendo que reter os profissionais da geração Y e agora da geração Z, né? Que são profissionais com perfis totalmente diferentes, são profissionais que, se eles não estiverem muito satisfeitos aí, uma das características, se eles não estiverem muito satisfeitos aí com o que o trabalho oferece para ele mete o pé, ele vai logo para o próximo desafio e assim vai.
E aí é um pouco da velocidade que eu até falei aqui agora, dos profissionais da engenharia proprietária. Que o cara tá numa velocidade de, tipo assim, os caras de hoje, eles querem desafio. Bicho. Desafio. Tem um menino Querem que receber já fica. feedback. Ei, eu tô com um ano aqui, já tô com um ano na empresa aqui. E aí, dá pra Quero ser virar promovido. diretor, essa porra? É desse jeito. Mas é desse jeito. É desse jeito. E aí tu hoje já tem quantos mega? Mais 400 mega na conta? Já foi ali na geração centralizada lá em São João, foi 200 mega Foi lá? 292. 200, aí foi pra... Depois eu fui pra Apodino, pra Russas, no Ceará, pro estado de vocês, né? É bom, viu? É bom. Perto de Canoa Quebrada. Esse final de semana eu ia pra Canoa Quebrada. Já tava com a patroa? Já tava com a patroa? Ainda não. Ainda... Lá no Quixeré era Foram mais 140 megas. mais 400, aí ó. Aí. 140 Aí megas. Coremas. Depois voltei pra São João, mais 224 megas. Rapaz, engraçado. Nunca somou não? Eu fiz um dia desse que eu... Quando eu terminei o Vez do Piauí, eu já tinha passado 1 giga. Tem que somar. O meu celular tá dando quase 1 giga agora com o sol do Piauí. Tem tudo lá no meu LinkedIn, quantos gigas, mas eu, meu irmão, ainda não... Eu vou botar no meu... Vou ficar botando no meu Celular, resumo lá no LinkedIn. Tem quase Mais 400 mega. tem Mais quase 1 400 giga. mega. Então é 10% dessa matriz aí que tá hoje no país. Se a gente tem 10 giga aí, eu participei de quase 1 giga, né? Ah, Mas isso aí. 10%. essa é boa. Mas é isso, e aí só voltando lá na minha trajetória, eu comecei em Nova Olinda, aí como assistente, depois fui para analista de planejamento, já em outro projeto que foi o de Russas, depois tive a oportunidade para virar engenheiro de planejamento, né, e fui crescendo, subindo, dando passo a passo, degrau a degrau, aprendendo com cada planilha diferente, com cada cronograma diferente, cada situação diferente. Resolvi fazer uma especialização em gestão de projetos, né? Fiz gestão de projetos. Não Teve consegui. o Trairi que eu me esqueci, né, cara? Sim, teve o Trairi também. É. Foram diversos projetos. Ave Maria! Peraí, eu vou até me ajeitar na cadeira, que eu já sei com o que ele vai falar. Teve projetos de Tô todos até os tipos, suando todas as já. experiências e que contribuíram bastante para E várias funções, né? Que aí era o que tu tava falando, né? Começou como analista, assistente, depois analista, Site engenheiro, manager. já tive uma oportunidade como site manager. Foi quando tu conheceu a mercadoria sem nota lá, né? Ele é onde anda. Ele não fala não. Não é pra falar o nome não. Não, Mas não pode ele- dizer não. Vai ter que Mas contar a- aí. Mas é ruim. Mas a figura ele Ave tem. Já todo mundo conhece o mercado todinho. Ave Maria. A caatinga dele, só de falar o nome, eu acho que sobe, viu? Otário. Ô filho de rapariga ruim da porra. Então foi isso. A minha formação. Rapaz, esse homem, ele é muito polido, né, meu irmão? É, ele é um Rapaz, gênio. ele É um príncipe. ainda não disse um palavrão, meu irmão. Eu não vi ainda nem a obra como um todo. Ele chamava mesmo alguém de feio, meu irmão. Eu queria aproveitar o momento, né, mano? Tipo assim, eu como trabalho diretamente com ele, né, cara, assim, que a gente é da mesma equipe, eu queria aproveitar o momento, parabenizar pelo excelente profissional que é. Obrigado. Você conseguiu desenvolver alguns assuntos que a gente falou aqui hoje, outros nem tanto. Realmente você já entrou no meio do projeto por fim e o projeto é curto, não é tão grande, mas além do excelente profissional, é uma excelente pessoa. Conheço a sua esposa, a gente tem uma equipe que é uma família, Bastante unida. então a gente a gente trabalha e se diverte. A gente às vezes chora também, mas eu queria aproveitar e me parabenizar pelo excelente profissional, pelo relacionamento interpessoal que você tem. A gente às vezes faz algumas reuniões que a gente tem ali alguns pontos de melhoria e tal. Sim, sempre tem. Então assim, eu queria agradecer pela presença Sempre e por trabalhar Terminou? com você. Não, mas Ah, tá A querendo ir gente embora? não, tô não. Tem Essa muita é coisa. calma. Se deixar, a gente conversa muito. Eu ainda sei. tem muita coisa pra falar. tem né? coisa Tem pra muita- caralho pra falar. Eu não te disse que passa ligeiro. Passa rápido.
Passa rápido. Mas foi isso, né? Da minha formação, a engenharia de produção, ela é das engenharias, ela é a menos técnica, assim, né? Ela não é tão técnica quanto a engenharia civil, quanto a engenharia elétrica, apesar da gente ver algumas... Na realidade é porque a engenharia de produção é aquela generalista. Generalista. É aquela que você, tipo assim, aonde der pra Exato. dar aquela encaixada. E às vezes eu encaixar. sinto falta disso, eu sinto falta de uma parte mais técnica, mas eu não fico parado não, eu vou ali, hoje é no chat GPT, né, eu vou ali e pergunto como é que funciona, entrei nesse projeto, não conhecia pouco parte de proteção e controle de subestação, ia ali no chat GPT, começava a fazer algumas perguntas, o chat GPT dava alguns insights, eu ia para o Google e pesquisava mais alguma coisa e assim que a gente se mantém atualizado. Quando tu veio perguntar pra mim, negócio de estrutura, de Bosch, Bosch, Sim, sim. que tu viu falando, né, e tal, aí disse assim, cara, tal, como é que é a estrutura e tal, tu sabe assim os coisas. Fala isso aí, mas é porque tem mais de 5 mil postes implantados. Então é isso, é a formação menos técnica, né? Mas aí, mas só para poder complementar, é a menos técnica, mas é a que lhe dá, na minha percepção, tá? Dá uma visão generalista e que você aprende a pensar muito como você vai se inserir naquele processo e tudo mais, por mais que você não saiba às vezes o pulo do pré ali. Eu digo que aqui te desafia mais muito por essas circunstâncias, né? Tanto que algumas universidades ela fazia uma habilitação em alguma área, ela te dava ou engenharia de produção elétrica, ou engenharia de produção mecânica, ou engenharia de produção civil. Ela fazia uma habilitação para você não sair tão generalista da faculdade, da universidade. Mas enfim, é uma dica para quem está iniciando, para quem tem... Eu vou puxar a sardinha agora para a engenharia de produção, né? Uma dica para quem está iniciando, para quem está com a dúvida aí, né? Para se inserir principalmente no mercado de trabalho. Como eu te disse, é a mais desafiadora porque você tem que saber muita coisa, na verdade você tem que saber muita coisa, né? Mas se você vai se inserir, você está recém-formado e quer se inserir no mercado de trabalho, é essencial que você saiba, você domine algumas ferramentas, né? Se você tiver ali o domínio do Excel. Eu já ganhei muito ponto com relatórios em Excel, com controles em Excel, com alguns gráficos em Excel. Isso eu ganhei muito ponto assim, o meu chefe, o gestor parabenizava, muito bom trabalho. Então isso ganha muito ponto. Eu gosto de cara que entende Excel. Cara. Você consegue se inserir no mercado de trabalho com essas ferramentas, né? Eu tô com dificuldade para entrar. Primeiro você vai entrar lá, o cara vai perguntar se você tem o Excel, se você tem o AutoCAD, se você tem o MS Project. Então o cara que está entrando, ele tem que conhecer bem essas ferramentas. O máximo de ferramentas. BI, né, hoje em dia. Hoje o BI, o máximo de ferramentas que ele conseguir. Hoje as ferramentas de inteligência artificial, para ele conseguir se inserir no mercado, e aí depois que ele tiver inserido, ele procura o ramo dele, eu vou me especializar em determinada área, e aí vou fazer um MBA aqui. É porque às vezes não é nem o cara que escolhe, né? No meu caso não foi eu que escolhi. Mas eu não me via hoje fazendo outra coisa diferente, né? Então... É como eu disse no começo, cara, você falando de planejamento, chega brilha, cara, os seus olhos assim e tal. Eu acho que realmente não dá hoje para imaginar você fazendo outra coisa, senão é o ramo que você está. Mas desde o início, como eu falei, desde o início da engenharia de produção, a gente sempre foi alertado que a gente precisava ser resiliente, ser adaptativo, porque vão surgir coisas novas, você muitas vezes vai ter que trabalhar com coisas diferentes. E foi o que aconteceu nesses 10 anos até hoje, né? Eu comecei trabalhando com gestão da produção, com programação da produção de máquinas. Depois fui trabalhar com suprimentos, né? Hoje trabalho com gestão de projetos, especificamente com projetos de energia solar, energia renovável. Daqui a pouco fico muito ansioso, não sei se ansioso é a palavra certa, mas... Esperançoso pelo que o futuro nos reserva aí, daqui a pouco hidrogênio verde, daqui a pouco vai surgir novas tecnologias que a gente vai ter que se adaptar e continuar aprendendo, hoje aprender mais as ferramentas de inteligência artificial, as novas ferramentas que estão surgindo,
as mudanças nas relações de trabalho. Então, a gente tem muita coisa para fazer, tem que remar muito aí ainda, né? Graças a Deus. Mas, macho, aí, só para poder falar um pouco agora, que você é recém-casado, né, bicho? Recém-casado. E quanto tempo você ficou namorando com a sua atual esposa? Atual não, a esposa, né? Esposa. E já no trecho e tudo mais, como é que ela se portava nessa situação? Porque o trecho é doído. O trecho é doído. Mas foi uma história interessante, né? A gente se conheceu no trecho. Eu tava na Paraíba e ela em Teresina. Né? E aí a gente conversou, ela ficou de folga lá uma semana, estava se formando e já não tinha mais obrigações na faculdade, estava só esperando receber o diploma, o CRM, para começar a trabalhar. E aí combinamos, não, vem para cá, para Paraíba. E aí ela foi quando a gente começou a namorar. Mas logo, o trecho é doído. Eu passei pouco tempo nessa, a gente começou a namorar, eu fiquei pouco tempo no trecho. Eu tive, na verdade, que abandonar um projeto na metade do projeto, né? Mas foi um dos motivos foi esse, né? A gente tinha começado a namorar e a gente vivia longe, eu ficava entre o Piauí e a Paraíba, sempre quando possível, né? Tem um feriado, tem um final de semana distante, 700, 800 quilômetros. E aí algumas coisas aconteceram de gestão no projeto e aí eu uni uma coisa com a outra, falei, rapaz, eu não estou feliz, não é o projeto que eu quero. E aí vai muito aquela coisa do profissional da geração Y. Não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gosto. Eu posso ir para casa e vou ficar junto da minha então namorada, então é isso que eu vou fazer, e fui para casa. E aí a gente passou um tempo junto, mas logo depois eu voltei pro trecho de novo. E aí a gente ficou se vendo a cada folga. Deixou o trecho, não, o trecho não te deixou. Não deixou ainda. E aí o trecho é igual tomar água do São Francisco, né? Se tomar água, lascou. E aí o planejamento de futuro vamos ver aí onde é que vão surgir os novos projetos, o que é que vai surgir, né? É melhor você mudar pro Ceará, viu, macho? Pode ser. Eu quero continuar contribuindo de alguma maneira. Mas o homem se garantiu no investimento. Eu não sei se... É médica, né? É médica. Aí. Meu irmão, meus parabéns, não, eu não sei para onde... Como eu já percorri caminhos diferentes aí desde a minha formação, eu não sei para onde que o trecho vai lhe mandar. Que o trecho vai me mandar, ou se vai mandar fixo em algum lugar, ou se eu vou continuar fazendo projetos temporários até conseguir uma coisa fixa, não sei. O que eu quero é continuar contribuindo, continuar desenvolvendo, continuar participando de projetos, ou que seja voltar para uma indústria, ou que seja trabalhar em OEM, mas continuar contribuindo aí para o desenvolvimento da região, do país, e é isso. Boa. Mas assim, a longo prazo, assim, bicho, porque assim, você tá construindo família. Você deve treinando, eu sei que você tá pra ter menino. Sim. Mas. Você foi bem decidido. Tá buchudo, mas tu não sabe. E aí você tá planejando ter filho e tudo mais. E aí, tu já parou pra pensar e ela, se a vida do trecho vai ser conseguir conciliar o que vocês estão planejando? Já paramos para pensar. A gente tem algumas possibilidades. O trabalho dela possibilita essa mudança, né? Se eu conseguir uma mudança, ela consegue me acompanhar. O que não é saudável, o que não seria ideal para a gente é ficar pingando, né? Ficar pingando projetos curtos. Uhum. Projeto de meses, então ter que ficar mudando constantemente. Aí isso atrapalha o planejamento. Você não consegue fazer um planejamento a longo prazo. E aí se você vier a ter planejamento mesmo, viu? Se você vier a ter filhos, os filhos acabam sofrendo com isso, né? Mas é isso. Eu não contei. Mas dá certo, macho. Dá certo. Eu não sou do planejamento, não. Meus filhos não foram planejados. Não tem cronograma, não, né? Dá certo. Mas a gente vou te dizer, e se você procurar o momento certo, não existe. Não existe. Mas eu sou muito otimista com as possibilidades que existem, né? Que, tanto como eu falei, que tem muito campo para melhoria e muitos vão desaparecer, muitos novos vão surgir. E eu
desde o início da faculdade, eu sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio também. Eu não falei isso para vocês, mas eu estou falando agora, né? Sempre tive um sonho de ter o meu próprio negócio, de fazer essa transformação, de fazer a coisa acontecer eu mesmo, né? E não trabalhar para os outros. Eu tenho muita fé que o meu tempo ainda não passou, né? Que eu um dia consiga, que nunca é tarde, né? Sim. Muitas vezes tem gente que fala, mas a hora começa o quanto antes. Eu sei os desafios que tem, mas eu ainda não desisti disso. Então, o futuro a Deus pertence, então... Eu vou lhe dizer um negócio. Começar seu próprio negócio é bem facinho. Olha aqui o nosso negócio. Agora, ganhar dinheiro que é foda. Principalmente no país. E no país com a carga tributária tão alta, com a legislação tão é bem complicado a vida do empreendedor. Do empreendedor aqui no país é complicado. Então são esses entraves que a gente tem que estar olhando com atenção. Mas é isso. Mas assim, a profissão da sua esposa é praticamente empreendedora. Sim. Você tem que ser, entendeu? Não tem muito choque. Exato. Tem que ser. Não pode. Se for se submeter a ficar empregado, vai trabalhar feito um condenado. Mas ela tem que fazer isso no começo, né? Para poder ganhar a casca e clientela, vamos dizer assim, fazer nome e tal. Mas depois, meu amigo, bota o estetoscópio no pescoço, pega um banquinho da praça e vai para cima. Exato. E é difícil ser empreendedor no Brasil, porque o leão vem abocanhando valendo. E as leis trabalhistas bem paternalistas, vamos dizer assim, né? E aí complica muito. Isso eu não tô reclamando não, viu? Mas é isso. E as coisas mudam muito, com o passar do tempo, pode ser que mudem. E a gente hoje já não deixa de ser um empreendedor, só que a gente vende o nosso principal, o ativo mais valioso, que é o nosso tempo, né? A gente vende o nosso tempo para as empresas, que umas barrinhas de vida. Umas barrinhas de vida. Só que é o bem mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. Mas já desisti de ser empresário, eu quero ser... trabalhar mesmo. Levou umas pancadas bonitas, não foi? Mas é foda. As pancadas não devem ser fáceis mesmo, não. Meu primeiro negócio está sendo aqui, praticamente. E aí, tá no lucro? Porra nenhuma, é só fumo. Só fumo. Perdendo umas barrinhas de vida. Vamos embora. Mas o que vale a pena aqui é a conversa e o papo, né? Diversão. Que a gente tem aqui, isso aqui que é agradável. Pô, trazer um profissional do gabarito desse cara aí é foda. Imagina. Olha aí, eu fico imagina. realmente satisfeito. Eu tive a oportunidade de estar diante de vocês, assim, aprendi não bastante. só da gente, tem um monte de gente ali do outro lado. Do outro lado. E tem uns americanos lá de Sobral, do Ceará. Aprendi bastante, né? Mas, então é isso. Obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. O prazer foi todo meu. Desejo sucesso. Quero que você consiga almejar o que você planeja aí, todos nós. Ser empreendedor, a família, conseguir se estabilizar num canto bacana, real que você queira. E se não for para se estabilizar, que for para rodar, que rode no trecho, rode bem, rode com óleo. Que aí rodamos sem óleo aqui, ó, tu vê como é que fica aqui o negócio. É verdade. Então, tem que dar umas corridinhas, fazer natação. Que era pra não estar lá agora. Vai valer a pena. Vai, e valeu a pena demais. E é isso aí, pessoal. Valeu. E aí, obrigado. Câmbio! Ufa.